Criciúma tem um novo comando na prefeitura durante os próximos 10 dias. É a vereadora e presidente da Câmara, Roseli De Luca, e você vai ver também. Aprovou a norma que amplia a regra da cobertura da assistência para planos de saúde. Praticar exercício no período noturno pode ser mais eficiente que os treinos matinais. A prévia da inflação voltou a ganhar ritmo em junho depois de cair em maio. Muitos brasileiros, mesmo com o avanço da tecnologia, preferem usar o dinheiro em papel moeda. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje segunda-feira, 27 de junho de 2022. O sol vai aparecendo aos pouquinhos em Santa Catarina. A ANS aprovou a norma que amplia as regras de cobertura assistencial para transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o autismo. A obrigatoriedade passa a valer a partir de 1º de julho para os tratamentos desses pacientes. De acordo com a ANS, a normativa também foi ajustada para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimento caracterizado pelas dificuldades de comunicação e comportamento, o que dificulta a interação com outras pessoas cotidianamente, como o autismo, a síndrome de Rett e a síndrome de Asperger. A escolha do método mais adequado deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente com a família do paciente. O órgão ressaltou ainda que as operadoras não vão poder negar atendimento a pessoas com paralisia cerebral e síndrome de Down que apresentem o transtorno. A Associação Brasileira de Planos de Saúde informou por meio de nota que entende a iniciativa e que os tratamentos não devem ser impactados. O Brasil já registrou os primeiros casos da transmissão comunitária da varíola do macaco. 2 novos infectados não viajaram e nem tiveram contato com viajantes. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou 2 novos casos da varíola do macaco na cidade, sendo que nenhum dos contaminados tem histórico de viagem para os países onde a doença está circulando e nem contato com os viajantes. Isso significa que o Brasil passou a ter a transmissão comunitária da doença. O Ministério da Saúde também divulgou que 3 casos de São Paulo estavam em investigação de transmissão local, porque, de acordo com as primeiras investigações, 3 homens do estado estão doentes, também não têm histórico de viagem ou contato com viajantes. A Sociedade Brasileira de Infectologia explicou que é importante que sejam rastreados os contatos com os doentes, porque se for confirmada a transmissão comunitária, muda o panorama da doença aqui no Brasil. É uma doença contagiosa, transmitida por fluidos, uso de toalha, roupa contaminada. E com isso, se o indivíduo contaminado mora com alguém, ou divide, ou compartilha utensílios ou roupas com outra pessoa, existe uma chance de transmissão. O surgimento de infectados comunitários obriga que os órgãos de vigilância da saúde tenham uma atenção maior sobre o aparecimento de novos casos. Medidas rigorosas de rastreamento, diagnóstico rápido, isolamento adequado e outras medidas devem ser adotadas para conter o surto. E praticar exercícios no período da noite pode ser mais eficiente do que os treinos matinais. A conclusão é de um estudo sobre o nosso metabolismo e como ele reage às atividades físicas. Os envolvidos no estudo tiveram sua dieta e seu horário de treino controlados pelo Instituto de Pesquisas de uma universidade australiana. Para isso, começaram recrutando 24 homens sedentários com excesso de peso. Verificaram sua pressão arterial, colesterol, controle de açúcar no sangue e outros aspectos de saúde. Após a triagem, refeições compostas por alimentos com cerca de 65% de gordura foram preparadas, já que os pesquisadores desejavam saber como o horário do exercício afetaria o metabolismo. Os voluntários então comeram esses alimentos e durante 5 dias visitaram o laboratório para mais testes. Em seguida, eles foram divididos em 3 grupos. Um que realizou treinos todos os dias às 6h30 da manhã e o outro que malhava às 18h30 e o último que permaneceu sedentário.
As rotinas de exercícios e a dieta rica em gordura foram idênticas durante 5 dias consecutivos. Após esse período, o colesterol dos praticantes de exercícios matinais tinha subido e o sangue deles também apresentavam níveis alterados de moléculas relacionadas a problemas metabólicos e cardiovasculares, com alterações que sugeriam maiores riscos de doenças cardíacas. Já o exercício noturno, por outro lado, diminuiu os piores impactos da má alimentação e mostraram níveis mais baixos do colesterol após os 5 treinos, bem como padrões melhores de moléculas relacionadas à saúde cardiovascular na corrente sanguínea. De forma surpreendente, eles também desenvolveram melhor controle do açúcar no sangue. Então, chegamos à conclusão que malhar no final do dia traz benefícios únicos para melhorar o nosso metabolismo. A seguir, a Alesc aprova a nova lei do Junho Branco para falar sobre o combate às drogas. A prévia da inflação voltou a ganhar ritmo em junho, depois de cair em maio. As informações foram divulgadas pelo IBGE. Depois de perder força em maio, a prévia da inflação oficial de preços voltou a acelerar e saltou 0,69% em junho. Com a variação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 passou a acumular alta de 5,65% em 2022 e de 12,04% nos últimos 12 meses. O Banco Central já admite que os índices oficiais de preços podem superar meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional de até 5% pelo segundo ano seguido. Na passagem de maio para junho, todos os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram alta, com maior impacto ainda do grupo de transportes, que subiu 0,84%. Variação que corresponde a uma desaceleração em relação a maio, mais 1,8%. A alta como menor força do segmento se deu pela queda nos preços dos combustíveis, menos 0,55%, por conta principalmente da queda do etanol, 4,41%. O grupo de saúde e cuidados pessoais é outro destaque entre as altas do mês, 1,27%. Os planos de saúde sofreram reajuste de até 15,5%, autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em 26 de maio. E no grupo habitação, que havia registrado a única queda de maio, menos 3,85%, subiu em junho 0,66%. A alta foi puxada pela taxa de água e esgoto, 4,29%. Já o grupo alimentação e bebidas desacelerou 0,25%, depois de subir 1,52% em maio. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, marcou uma audiência de conciliação entre estados e governo federal sobre a cobrança do ICMS dos combustíveis e outros itens. Essa reunião foi marcada para amanhã, por videoconferência, para que todos se acertem e as divergências sobre as mudanças que o presidente Jair Bolsonaro fez na cobrança do imposto sejam colocadas. A lei sancionada pelo presidente Bolsonaro é uma das apostas do governo federal para tentar conter a disparada da inflação, principalmente por causa dos combustíveis. Pelo texto, itens como diesel, gasolina, gás natural e comunicações passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que impede que os estados cobrem taxa superior à alíquota geral de ICMS, um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que varia de 17% a 18%. Até então, os combustíveis e outros bens que o projeto beneficia eram considerados supérfluos e pagavam em alguns estados até 30% de imposto. O tributo compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte da arrecadação pelos estados.
A proposta recebeu críticas de estados e municípios que estimam uma perda de arrecadação de até 83 bilhões de reais. Na tentativa de mitigar a resistência dos governadores, o Congresso aprovou alguns dispositivos que previam mecanismos parciais de compensação da União aos estados, mas alguns deles foram vetados pelo presidente. Entre as normas vetadas está a que previa que, em caso de perda de arrecadação provocadas pelo teto do ICMS, a União deveria compensar os estados e municípios por meio dos pisos constitucionais da saúde e da educação. Também foi vetado o trecho que determinava que os estados que não possuem dívidas com a União poderiam ser ressarcidos de suas perdas por meio do repasse de receitas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. O presidente justificou que os estados receberam auxílio da União em 2020 por causa da pandemia. Bolsonaro argumentou também que os entes tiveram aumento na arrecadação, então não precisam de compensação. Mesmo com a evolução da tecnologia, os riscos de utilizar dados bancários dentro dos aparelhos celulares está fazendo com que uma parcela significativa da sociedade queira ainda usar o dinheiro físico. Segundo a maior empresa produtora de dinheiro físico do mundo, a Coin Bauer, mesmo com o aumento dos pagamentos online, das moedas digitais e do pagamento sem contato, ainda há muita vida nas cédulas tradicionais. Cerca de 90% das notas do planeta são impressas, pelo menos em parte, pelas máquinas da empresa. Nos últimos anos, os níveis de produção de papel moeda no mundo todo subiram e a empresa se empenha em produzir os dólares americanos, francos suíços, euros e outras moedas que possuem os mais recentes recursos de segurança para proteção contra a falsificação. Situações como a pandemia do coronavírus e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia fizeram com que a produção aumentasse por conta da demanda. Isso porque, de acordo com a empresa, durante as crises, as pessoas pegam dinheiro físico para ter certeza de que podem pagar suas despesas e necessidades em todas as situações possíveis em que poderão se encontrar. E foi sancionado pelo governo estadual a lei de autoria do deputado Ismael dos Santos, do PSD, que institui o mês Junho Branco, alusivo ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado no último dia 26. Foi sancionada pelo governo estadual a lei de autoria do deputado Ismael dos Santos, que altera a denominação de mês antidrogas para Junho Branco. O mês é alusivo ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado no dia 26. Durante o mês Junho Branco, através de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, deverão ser realizadas ações educativas de conscientização, prevenção e combate ao uso de drogas. Nós precisamos motivar ainda mais a conscientização e, para isso, não vou dizer uma jogada de marketing, mas é necessário que tragamos isso, não é, para uma linguagem principalmente mais jovem, e por isso Junho Branco. A nova lei também prevê a realização do momento cultural das comunidades terapêuticas, quando deverão ser desenvolvidas atividades esportivas e culturais direcionadas aos membros das comunidades terapêuticas estaduais. Nós entendemos que havia uma brecha na proposta nacional no que diz respeito ao movimento das comunidades terapêuticas, que são aqueles que trabalham lá na ponta, acolhendo os dependentes químicos. Nós estamos envolvendo as comunidades terapêuticas na perspectiva de um movimento cultural, né, esportivo, de troca de experiências. Então, essa foi o cerne da proposta, né, não só no que diz respeito a ter um nome mais forte para atrair a atenção da sociedade na sua conscientização, mas também para o envolvimento das comunidades terapêuticas. E vamos agora conferir a previsão do tempo para essa semana. Terça-feira, o dia amanhece com 12 graus, chegando aos 25, sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Quarta-feira, o dia amanhece com 9 graus, chegando aos 21, sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite, com pouca nebulosidade. Quinta-feira, o dia amanhece com 7 graus, chegando aos 23, sol com algumas nuvens no período da manhã, não há previsão de chuva. Sexta-feira, o dia amanhece com 8 graus, chegando aos 24, sol com algumas nuvens no período da manhã e não há previsão de chuva.
A seguir, campanha de vacinação de Criciúma atinge mais de 4.000 pessoas no final de semana. E no Sala de Entrevistas dessa semana vamos conversar sobre a causa animal. A advogada Rosiane Machado é a nossa convidada. Cuidar, amar, zelar. Esses são os princípios de quem adota um animalzinho. Seja em feiras de adoção ou por abandono, os animais têm direitos e que muitas pessoas demonstram não saber. Sobre esse tema, vamos conversar com a advogada e ativista da causa animal, Rosiane Machado. O animal ele deixou de ser agora coisa, né? Ele é considerado um ser vivo, que tem... ele é um ser que sente frio, fome, ele é senciente, como dizem. Então, agora, como é um ser, e a maioria das famílias tem cães, e como ele faz parte das famílias, ele já subiu um caráter elevado, não é mais um simples cachorro. Agora ele é um ente familiar. E isso vai fazendo com que as pessoas também se atentem, e os políticos também, né, na reformulação das leis e que dê direitos realmente a esses seres agora, né, Rosiane? O problema também é o seguinte, Michele, é muito cultural. Porque antigamente, nos tempos dos avós da gente, cachorro era para cuidar de cercado. Então ficava lá na casinha com corrente, comia sobra de comida. Só que... olha, quando eu era criança, eu lembro dos cães lá que tinha com meus avós. Mas hoje a gente percebe que não era totalmente certo isso. Cachorro não é para ficar em corrente. Tem lei já que protege isso, contra os maus tratos. Vai ficar preso na corrente, porque é fujão, porque está cuidando do cercado. Cuidando do cercado, tu tens aí uma série de empresas boas na tua cidade que fazem a vigilância. Não precisa, bota uma câmera e deu. Mas resto de comida, a gente sabe que eles podem adoecer e cachorro doente gera despesa, né? Então, existe ração para quê? Tem uma corrente que é contrária à ração, uma alimentação mais natural, mas mesmo assim ele não pode comer as mesmas coisas que nós, né? Então, essa cultura toda que está se modificando, confrontando com essa dos mais antigos e das pessoas mais do interior também, está fazendo com que as leis também evoluam. E os maus tratos hoje é crime. Tu deixar um cachorrinho acorrentado, abandonar um cachorro na rua, maltratar um cachorro. Agora, há leis aqui no nosso estado de Santa Catarina, e eu acho que deve ser no resto do Brasil também, mas aqui especificamente em Santa Catarina, uma lei que é permitido alimentar um animal em situação de rua. E a pessoa que não permitir, que obstruir essa alimentação, ela pode ser multada. Então, eu achei assim genial, porque tem um cachorrinho com sede, com fome, tu não vai dar uma cambuquinha com água, com ração. Aí vem uma pessoa e diz não pode. Não é assim, não pode. É um ser que está com fome. E alimentando aquele animal, ele não vai lá rasgar o teu lixo. E o abandono, olha, na época da pandemia, eu via falarem assim, nossa, como as adoções aumentaram. Gente, aumentaram, mas também os abandonos aumentaram, porque as pessoas foram ficando com problemas econômicos, muitos perderam o emprego, e aí quem é que dança primeiro? O animal. E aí abandonos de cachorro pequeno, grande, idoso, quando adotam aquela ilusão, ai que bonitinho o cachorrinho, cachorro pequeno rói tudo dentro de casa. A pessoa tem que ter consciência disso, vai roer chinelo, parede, vai rasgar pano de louça. São crianças, eles não têm noção disso. Tá? Aí vai trocando os dentinhos, daqui a pouco parou. Só que muitas pessoas se irritam com isso e acabam ou maltratando o animal ou devolvendo para a pessoa que doou, ou abandonando, né, na rua. O que mais acontece é abandono. Sobre as responsabilidades e a facilidade de se ter um animal vindo das mãos de cuidadores, Rosiane fala da facilidade na adoção, mas que também tem que gerar responsabilidade e que nem tudo que acontece nas ruas, as ONGs têm
essa responsabilidade. A maioria das adoções, quando é feita por ONGs ou até protetoras independentes, a gente faz um termo de adoção. Sim. Nesse termo de adoção fica uma cópia para a pessoa e uma cópia para a gente. Sim. Uma das coisas que o bom adotante, o que ele faz? Ele envia foto, tá? Regularmente, não é todo dia também, a gente não fica enchendo o saco do adotante. Como é que tá o cachorro? Não, mas a pessoa, uma vez por semana, 2, manda fotinho para mostrar como é que tá. Se fica muito tempo sem mandar, a gente pergunta, como é que tá o fulaninho, tá tudo bem? Porque às vezes a pessoa tá tratando bem, mas esquece de mandar alguma notícia. Já vira rotina, né? Sim, vira rotina, tá tudo bem e tal. Mas normalmente a gente mantém esse tipo de contato. Às vezes mandam foto, alguma foto engraçadinha, ou então, olha só, destruiu, mas tá tudo bem. É importante o termo porque se a pessoa, por algum acaso, se arrepender de estar com o animalzinho, ela tem que entrar em contato com a gente, porque ali diz um termo. Tu não pode doar para um terceiro. Tá? Tu tem que voltar a falar com a pessoa que te doou o animal para ver se essa pessoa para quem tu vais doar agora, se essa pessoa pode acolher o animal. Se ela vai receber bem o animal. Sim. Então, esse termo, ele é importante e ele é um termo legal. E ali ficam os dados da pessoa, os dados do animal, quando foi doado. E, inclusive, é muito bom tu pegar cães assim de ONGs e de protetoras que são mais sérias, eu digo mais sérias, são mais responsáveis, porque o animalzinho vai vir sem vermes, vai vir vacinado, conforme a idade do animal, ele já vem castrado, quer dizer, olha quanto trabalho tu vai perder, né? Então, tu vai ter um animalzinho que tu já sabe mais ou menos o comportamento, porque a protetora, ela pega, ela diz, ele é calmo, ele se dá com gatos, ele se dá com outros cães, não, esse aqui tem que ser filho único. Então, é interessante ir nas feirinhas, é interessante conversar com os protetores que acolhem esses animais, para já não ter surpresas, né? Sim. De repente, tu tem um gato, adotou um cachorro e não sabia que o cachorro não gostava de gato. Então, não estou dizendo que uma pessoa que encontre um cachorrinho na rua e que peça ajuda, não vá agora conseguir doar os seus animaizinhos. Sim, claro. Porque eu acho assim, é uma obrigação do cidadão. Enquanto cidadão encontrou um animalzinho na rua, não é delegar o problema. Não é? Tem alguma ONG que recolhe animais? Não existe ONG que recolhe animais. Mais sobre a causa animal você acompanha no Sala de Entrevistas desta terça-feira, a partir das 3h30 da tarde. E vamos agora a um giro de informações pela nossa região. A partir desta segunda-feira, a Prefeitura de Criciúma será comandada de forma interina pela presidente da Câmara de Vereadores do município, Roseli De Luca Pizzolo. A nova chefe do Poder Executivo tomou posse no Salão Ouro Negro com a presença do secretariado municipal e vereadores, além de familiares e da comunidade. A prefeita interina permanece à frente do cargo pelo período de 10 dias, com a licença do prefeito Clésio Salvaro e do vice-prefeito Ricardo Fabres. Clésio afirmou que a Prefeitura de Criciúma estará em boas mãos nos próximos dias. A Prefeitura Municipal de Nova Veneza, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta segunda-feira o horário estendido das unidades básicas de saúde para a atualização da carteirinha de vacinação. A iniciativa é uma ação do município para incentivar a população a se vacinar contra a gripe para a dose de reforço contra a Covid em adolescentes de 12 a 17 anos e para a 4ª dose em pessoas acima de 40 anos e ainda aqueles que não receberam nenhuma dose do imunizante. A unidade básica do bairro Bortoloto fica aberta nesta segunda-feira, das 5 da tarde às 8 da noite. No centro, na terça-feira, das 5 da tarde às 8 da noite. No Caravaggio, é na quarta-feira, das 5 da tarde às 8 da noite. No São Bento Baixo, na quinta-feira, das 5 da tarde às 8 da noite. E a unidade básica do São Francisco abre também na quinta-feira, das 5 da tarde às 8 da noite. E termina à meia-noite de hoje o prazo para as inscrições dos cursos técnicos do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, com início no segundo semestre deste ano. Na região sul, o IFSC tem vagas em cursos técnicos subsequentes ao ensino médio nas unidades de Araranguá, Criciúma e Tubarão.
Todos os cursos do IFSC são gratuitos e não possuem taxa de inscrição. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet no site www.ifsc.edu.br. A seleção é por meio de sorteio eletrônico público, que será realizado no dia 28 de junho. A relação dos selecionados em primeira chamada será divulgada no próximo dia 29. Os cursos técnicos subsequentes são voltados a quem já concluiu o ensino médio ou para quem comprovar a conclusão desse nível de ensino até a data da matrícula. O governo municipal de Criciúma divulgou na noite do último domingo que a grande ação de vacinação realizada nos 3 parques foi alcançada com sucesso. No final de semana, foram mais de 4.000 doses da vacina aplicada. A maior procura foi pela vacina da influenza, mas também foram aplicados imunizantes contra a Covid-19, sarampo e vacinas de rotina. A ação teve início no sábado nos 3 parques da cidade. O prefeito de Criciúma, Clécio Salvaro, publicou um vídeo nas redes sociais falando da importância das famílias buscarem a vacina e ressaltou sobre as crianças que ainda não se imunizaram. E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias também estão nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E também, se você quiser acompanhar vídeos e a nossa programação via YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite de segunda. Até amanhã.